Já parou para pensar que a nossa visão é uma coisa sensacional? Com ela você consegue observar objetos que estão à distância sem ter que tocar neles, sem ter que interagir diretamente com eles. Se seus olhos funcionam bem, você consegue perceber objetos que talvez estejam a milhões de quilômetros de distância. Mas embora eu e você possamos concordar que essa garrafa aqui é vermelha, ela de fato não tem cor nenhuma. Então como é que a gente consegue ver ela e a gente consegue concordar que ela é vermelha? Vamos conversar um bocadinho? Desde a Grécia Antiga já existiam algumas concepções de como é que funciona a nossa visão. Entre as mais populares, existia uma que dizia que nossos olhos emitem alguma coisa que toca nos objetos e assim permite que a gente enxergue. Outra delas dizia que os objetos na verdade emitem alguma coisa que chega aos nossos olhos e com isso a gente consegue enxergar. Tecnicamente as duas estão incorretas. Tecnicamente porque a segunda até se aproxima um pouquinho do que de fato ocorre. Os objetos e os seres vivos de fato emitem alguma radiação. Só que a gente só consegue enxergar alguns tipos de radiação. É o que a gente chama de luz visível. Então como é que a gente consegue enxergar objetos que não emitem luz visível? O que acontece na prática é que tem alguma coisa emitindo luz, essa luz está incidindo nos objetos, depois que incide nos objetos, parte os objetos vão absorver e outra parte esses objetos vão devolver, vão refletir. E essa luz refletida pelos objetos é o que chega até os nossos olhos e permite que a gente enxergue. E é nessa interação da luz com o objeto que começa esse fenômeno que a gente chama de cor. Os objetos na prática não possuem cor nenhuma, porque cor é uma coisa associada à nossa percepção e não ao mundo na prática. Na prática o que você tem é uma luz incidindo no objeto e saindo de outra forma. Só que a forma como nossos olhos funcionam, eu não vou entrar aqui na parte biológica, a forma como nossos olhos funcionam interpreta um certo tipo de luz como uma cor, um outro tipo de luz como outra cor. Quando eu falo tipo de luz, eu estou dizendo aqui de diferentes comprimentos de onda. Mas eu não vou entrar isso aqui agora porque só vai complicar a nossa conversa. Então de fato você não enxerga as coisas em si. Isso é muito simples de perceber, só que a gente não para pensar ao longo do dia. Essa roupa que você está usando agora, eu espero que você esteja usando alguma roupa para ver meu vídeo. Essa roupa que você está usando agora, por exemplo, se você olhar ela pela manhã, com o sol da manhã, depois pela tarde, com o sol que incide nela à tarde, e depois à noite, quando não tem sol, você precisa acender uma luz, você vai perceber que ela tem cores diferentes. Só que o seu cérebro já está acostumado a processar que ela tem uma cor específica. Então você não repara nas gradações diferentes que ela assume ao longo do dia. Na sua cabeça ele tem aquela cor e ponto. Uma outra coisa que ajuda você a perceber o formato das coisas, a distância que elas estão de você, é o fato de você ter dois olhos. Se você fecha o olho, você percebe que na verdade o que a gente enxerga é uma imagem plana e outra imagem plana. Só que o nosso cérebro usa a informação dessas duas imagens planas para conseguir triangular a posição do que está na nossa frente. Isso é o que a gente chama de visão estereoscópica. Outra coisa que ajuda a gente a entender o formato dos objetos que estão à distância é a paralaxe. É muito simples você perceber a paralaxe. Faz isso aqui comigo. Pode esticar seu braço mesmo, estica o seu dedo e move a sua cabeça sem mexer o seu dedo. Observa que o seu dedo se movimenta bastante na sua visão, mas o que está no fundo se movimenta menos que o seu dedo. Isso é o que a gente chama de paralaxe. É a percepção de que quanto menos uma coisa se move no fundo quando você se mexe, mais longe ela está. Se você olhar, por exemplo, para sua cama, olhar para o pé dela e para a cabeceira e se movimentar de um lado para o outro, você vai perceber que o pé se mexe menos do que a cabeceira. Graças a isso a gente consegue ter uma percepção melhor de como é o formato das coisas e a distância que elas estão de nós. Por último, a gente pode pensar em como é que a gente enxerga estrelas. Se você olhar para o céu à noite, sem nuvens, você vai conseguir ver algumas estrelas. Agora, se você usar um binóculo, você vai conseguir ver estrelas que antes você não via. E se você usar um telescópio realmente potente, você talvez consiga enxergar planetas que a olho nu você não consegue enxergar. Mas pera aí, você não está saindo do lugar. Só o que você está fazendo é colocar um objeto aqui entre o seu olho e o nada, porque a estrela está numa distância absurda. Como é então que a gente consegue enxergar essas estrelas? As estrelas sim emitem luz. As estrelas são uma fonte de luz. Quando a gente usa um telescópio para enxergar uma estrela, a gente não está interagindo diretamente com a estrela da mesma forma como a gente não estava interagindo antes do binóculo. O que está acontecendo na prática é que a estrela está o tempo todo emitindo luz na nossa direção. Nesse momento essa estrela está emitindo luz, essa luz está viajando e chegando até nós. O que você está enxergando na prática não é a estrela, você está enxergando luz que sai da estrela, viaja pelo espaço e chega até os seus olhos. Só que a nossa capacidade de enxergar não é tão boa. O que o telescópio faz é trabalhar com as propriedades dessa radiação que a estrela emitiu para conseguir focar melhor e aí formar uma imagem que o nosso olho consiga ver. Eu pretendo falar sobre tudo isso com muito mais detalhe em outros vídeos. A luz que sai do sol e chega até a gente não saiu do sol nesse minuto e chegou aqui. Na verdade, a luz que chega até a gente do sol saiu dele, viajou um pouco mais de 8 minutos pelo espaço, chegou na nossa atmosfera, foi desviada e chegou na gente. Então, se o sol estiver apagado agora, a gente só vai saber daqui a 8 minutos.
O Sol é a estrela que está mais próxima da gente, por isso que a luz que sai dele viaja só 8 minutos para chegar até aqui. A segunda estrela mais próxima de nós é a estrela Alpha Centauri, que está a mais ou menos 4,2 anos-luz de distância. Ou seja, a luz que ela emite viaja mais ou menos por 4 anos, um pouco mais de 4 anos, e chega até nós. Novamente, se ela morrer, a gente só vai saber daqui a 4 anos. E a maioria das estrelas que você vê à noite está a mais de 100 anos-luz de distância da gente. Então não faz nenhum sentido você fazer desejos para as estrelas, porque essas estrelas que você está vendo já podem estar mortas e você não sabe. Então na prática o que a gente está enxergando do universo ao nosso redor é sempre o passado. Se alguma coisa acontecer com a Alpha Centauri, a gente só vai saber daqui a 4 anos. O que a gente está vendo agora aconteceu há 4 anos lá. Por último, você lembra que no começo do vídeo eu falei que embora a gente concorde que essa garrafa é vermelha, ela não tem essa propriedade em si? A gente enxerga ela vermelha porque ela tem algumas propriedades químicas que quando a luz incide nela, fazem refletir parte da luz e outra parte ela absorve. A única luz que ela não absorve é essa luz que a gente chama de vermelha. É por isso que a gente enxerga ela como vermelha, porque tem luz incidindo nela. Nessa luz que está incidindo nela, nesse caso aqui agora é a luz branca contém todas as cores, ela está absorvendo todas as cores exceto o vermelho. Esse vermelho está incidindo nela, sendo refletido até os nossos olhos e a gente está enxergando ele como vermelho. Mas você já parou para pensar que o que eu enxergo como vermelho pode não ser o que você enxerga como vermelho? Eu e você podemos estar acostumados a chamar essa cor que você está vendo aqui de vermelho, mas a minha percepção do que é essa cor pode ser a sua percepção do que é o meu verde. Só que você a vida inteira chamou essa cor de vermelho e eu a vida inteira chamei essa cor de vermelho, mas a gente percebe coisas diferentes. Quando a gente esteja observando o mesmo objeto sobre a mesma luz e concordando sobre o que a gente está falando, a gente pode estar percebendo de forma diferente. Como é que a gente faz para saber se o que eu estou percebendo é a mesma coisa que você está percebendo? A gente não faz nada. A gente não tem como saber. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo. E uma brincadeira muito legal que você pode fazer com seus olhos, vou te ajudar a encontrar o que a gente chama de ponto cego do seu olho. Você vai fechar um dos seus olhos, esticar o seu braço e deixar um dedo para cima assim, igual eu estou fazendo. Você vai olhar para a ponta do seu dedo e vai manter o seu olho fixado na posição que ele está agora. Aí você começa a mexer com o seu braço para o lado. Vai chegar um ponto em que a ponta do seu dedo some. Tem que ir devagar que você vai encontrar. Olha que legal. Isso aqui acontece porque existe uma parte da nossa retina que não tem receptores de luz. Só que no dia a dia, o nosso cérebro pega as duas imagens que a gente está recebendo e completa isso aí. O nosso cérebro é esperto pra caramba. Mas se você fizer isso aqui, você deixa o seu cérebro sem opção, porque ele está recebendo imagem desse ponto aqui. Olha só que legal. Falou pra vocês.